E ela salvou o prédio inteiro porque ela acordou de manhã e disse que o prédio ia cair, que Deus falou pra ela que o prédio ia cair. Evacuaram não sei quantas famílias, eram mais de 100 pessoas, cadeirante, senhora de idade. Eu não sei explicar pra você o sentimento que eu sentia, mas era pavor. Eu quero começar esse vídeo aqui te fazendo duas perguntas. Primeiro, você já falou com Deus hoje? Pense aí e escreva aqui nos comentários. E a segunda pergunta é, Deus já falou com você? Eu sei que é muito mais fácil você responder sim para a primeira pergunta, porque nós temos o costume de orar, de falar com Deus. Mas poucos de nós temos a consciência de que Deus quer falar conosco, e isso, irmãos, não precisa ser uma vez na vida apenas, não precisa ser algo tão espiritual assim como você pensa, tão extraordinário. E eu vou te mostrar aqui agora um podcast que é O Brasil Tá Vendo. Eles entrevistaram o Daniel Tocco, é um entrevistador também, que participa de um jornal, e ele fez uma entrevista com uma senhorinha de oração, aquelas irmãzinhas do coque, sabe? E essa irmã, conhecida como Dona Neide, ela um dia ouviu a voz de Deus e aquilo mudou não a vida dela apenas, mas de todas as pessoas que moravam com ela. Você vai ficar impressionado, irmãos. Olha, eu tô em choque aqui com esse vídeo que me enviaram e eu vou fazer o seguinte, depois que terminar esse podcast, eu vou colocar para você um vídeo que eu gravei com meu amigo, pastor Antônio Cirilo, um homem tremendamente usado por Deus, um homem que já foi muito usado por Deus na minha vida, e ele veio aqui em casa e nós gravamos um vídeo para te ajudar a ouvir a voz de Deus e você vai ficar maravilhado. Nós contamos aqui 7 maneiras de você ouvir a voz de Deus e saber que é Ele que está falando com você e não que é uma voz na sua cabeça, tá bom? Vai ser um vídeo revelador, um divisor de águas na sua vida, não tenho dúvidas, tá bom? Então vou colocar aqui agora o podcast e no final você fica porque você vai gostar muito desse vídeo que eu gravei com o Cirilo, tá certo? E não se esqueça também de clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que os conteúdos que eu trago aqui são para toda a família e também compartilhe depois porque isso vai edificar a fé de muitas pessoas. Olha só esse testemunho incrível que me enviaram, eu tô em choque, presta atenção. Teve alguma história durante as suas reportagens que você chegou a se emocionar? Eu sei que é impossível falar, não, nunca me emocionei, porque todas são emocionantes, todas. Mas teve alguma que mexeu mais com você? Eu conto pra todo mundo essa história. Não contei em podcast não, mas eu conto na vida pra muita gente. Que foi uma história lá em Brasília, que eu gravei com a Dona Neide. O que aconteceu? Teve um prédio que desabou lá em Brasília. Uma cidade satélite, acho que é Taguatinga. E ela salvou o prédio inteiro porque ela acordou de manhã e disse que o prédio ia cair, que Deus falou pra ela que o prédio ia cair. A história era essa. E aí eu vi na internet, falei com a repórter lá do Correio Brasiliense que cobriu, pediu contato, fiz o maior caminho, consegui chegar na Dona Neide. Falei pro Domingo Espetacular, não, você vai pra Brasília, vai, né? Fui lá. Quando nós entramos, caiu um pedaço de reboco no chão. Foi quando eu disse pra ele que eu não queria ficar ali dentro. Eu não sei explicar pra você o sentimento que eu sentia, mas era pavor. A Dona Neide, ela me fez chorar 3 vezes durante a entrevista, me emocionar, o olho encher de lágrimas. Que eu falei, Dona Neide, a história é longa, então eu vou resumir, mas de manhã ela entrou na oficina do marido dela, porque no térreo eram só oficinas e a partir do primeiro andar era um prédio residencial, eram 4 andares. E aí quando ela pisou na oficina, ela falou, esse prédio vai cair hoje. Aí o marido dela, tá doido, não sei o que. Ela começou a tirar computador, colocar na rua, ligar pro bombeiro. O bombeiro, não, manda e-mail, a gente vai um dia aí, não sei o que. Falei com o atendente. E ele me disse que era necessário que eu mandasse um e-mail, vídeos, fotos. E nisso eu frisava para eles, dizendo que eu não queria morrer lá dentro, que o prédio estava caindo, que eu precisava que eles viessem pelo menos para me acalmar. Aí eu mandei um e-mail, o tempo estava passando e todo mundo falou assim, não, mas para que é isso? Né? O e-mail voltou, falando que eles iriam entrar em contato comigo para marcar uma visita. Eu falei que não, que eu precisava que fosse logo. No e-mail estava escrito assim, caso haja urgência ou emergência, ligue para o 193. Liguei novamente para o 193. E eu falei, olha, tá escrito assim, e eu não quero morrer aqui dentro. Já mandei o e-mail, e se eu morrer aqui dentro? Falei, você já tá vindo, vem hoje ainda? Ele falou assim, não, é emergência, a gente tá indo agora. Ela fez os caras, começou às 7h30 da manhã ligar, fez os caras chegarem meio-dia. Quando os caras analisaram o prédio, todos os técnicos falaram, vamos evacuar o prédio, evacuaram e à tarde o prédio caiu. Bizarro. E ela é aquelas crentes do coque, tá ligado? Aquelas tiazinha
sabe? Raiz. Raiz, com o Espírito Raiz. Santo mesmo. E aí eu cheguei, falei, Dona Neide, falei, Dona Neide, o que acontece? Eu vim pra Brasília agora, eu sempre viajo o Brasil. E toda vez que eu entro num avião, eu dou aquela olhadinha quando eles só falam, mano, imagina se caísse. Todo mundo pensa isso. Assim, quem nunca? Você faz oração, eu sempre tenho muita fé, não acho que vai cair. Mas sempre passa um negocinho assim, se desse ruim. Já pensou? Sempre tem. Falei, como é que você sabia que, a senhora sabia, que não era a voz da sua mente falando que o prédio ia cair e que era Deus, o Espírito Santo? Ela falou, meu filho, a voz de Deus é tão diferente da voz da nossa cabeça. Falei, nossa, olha o nível de intimidade, a experiência que ela tem, né? Que ela tem com Deus. A fé dela, A fé dela. E aí depois nos bastidores, eles evacuaram, não sei quantas famílias, eram mais de 100 pessoas, cadeirante, senhora de idade, bebê de colo, que tava mamando, a bombeiro arrombava a porta e tirava. Então assim, aí eu vi uma mulher com bebê de colo, chegou até a Dona Neide pra agradecer. Dona Neide, você salvou a minha família. Ela deu um passo pra trás e falou assim, não, quem salvou foi Deus, agradece ele, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu só passei a mensagem. Tipo, ela não tinha ego nenhum, assim, de ter ouvido Deus e salvado pessoas. Era humildade. Cara, ela me emocionou num nível, assim, muito grande. Dona Neide, um beijo pra senhora, assim. Um beijo, Dona Neide. Depois eu mando o link ore pra por vocês. nós, Dona Neide. Ore por nós. Por favor. Procurem no Nossa, que YouTube do Domingo bênção. Espetacular essa matéria, prédio, coloca no YouTube aí, prédio desaba, depois vocês assistem. Vai lá, galera. Vamos lá que a gente também vai procura assistir. essa matéria que, assim, que... a Dona Neide é uma mulher de Deus, assim. E ela, assim, eu tava muito... A minha espiritualidade estava muito vasta, eu gostava de tudo, espiritualista e tal. Ela me fez muito voltar mais para Jesus Cristo, assim. Porque eu tava meio... Jesus era mais um, assim, no meio de tanta coisa que eu gostava. E eu não tô criticando quem é espiritualista, quem gosta de tudo, assim. Mas eu hoje tô mais cristão. Pra você foi algo... E a matéria com ela me fez, assim, enxergar algo que me deu vontade de estar mais perto de Jesus Cristo, vamos dizer assim, sabe? Ela foi anjo enviado por Deus, um então, instrumento. tanto para tocar, né, no seu coração, para você se aproximar ainda mais de Deus, como também para livrar Pra e salvar a galera, né? todas as Gente. pessoas que estavam Exatamente. naquele prédio. Uma história naquele incrível, uma história linda. assim. Legal. A vida é um presente, a vida é um milagre, né? Quando as pessoas chegaram e falando a respeito, né? Pô, obrigado, né? Eu falei, não, agradece a Deus, porque é uma nova oportunidade que Ele está dando. Glória a Deus, irmãos. Vocês viram aí? Deus falou com essa irmãzinha, irmã Neide. Se ela assistir esse vídeo aqui, um abraço pra senhora. Olha, um dia nós precisamos orar junto, hein? Fiquei com vontade. Eu gosto muito, irmãos, de orar com pessoas comprometidas com Deus. E eu acredito que você também deve buscar esse apoio, essa ajuda. É claro que a gente não fica em busca de profecia, a gente fica em busca da palavra de Deus. E se Ele quiser usar alguém, irmãos, Ele leva alguém aí, toca o interfone da sua casa, te liga, faz alguma coisa. Deus sabe como te encontrar, tá bom? Mas, irmãos, agora eu vou deixar então esse vídeo, né, onde eu explico detalhadamente, junto com o Cirilo, eu conto as minhas experiências, os momentos que eu ouvi a voz de Deus, tudo para te ajudar a discernir, porque talvez Deus já está falando com você, você não está reparando. Você que está passando principalmente por uma luta, você precisa tomar uma decisão, você não sabe o que fazer. O Espírito Santo, Deus, Ele quer fazer parte do seu dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado disso aqui. Vou colocar o vídeo agora e depois, no final do vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior. Irmãos, olha quem veio aqui na minha casa, pastor Antônio Cirilo. Queridos, que prazer estar aqui com esse amado, precioso, família preciosa. Ô, meu irmão, Homem que e bom. mulher de oração, né? Puxa vida. Amém. Eu cheguei aqui e já me levaram para uma sala de oração de manhã e de noite, gente. O negócio aqui é forte. Glória a Deus. O mistério Aqui é forte. ou você entra no mover de Deus. Olha, e orando por vocês, viu? Você que é inscrito aqui no canal, você que não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Eu fiquei surpreso, assim, 7 da manhã, joelho no chão, orando pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link aqui do canal do Cirilo também. Vai lá depois do vídeo, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar demais das mensagens, das ministrações. Inclusive, nós vamos gravar um vídeo aqui com o Cirilo tocando um violãozinho. Vocês vão gostar bastante, tá certo? Irmãos, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante. Como ouvir a voz de Deus e saber que Ele está falando com você. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas porque elas acham que é uma voz que veio da mente delas. Ou então elas acham que é até a voz de Deus e pode ser a voz do inimigo. Então nós vamos tirar todas as dúvidas suas aqui. Nós vamos trazer exemplos
de como a gente entendeu que era Deus falando com a gente e hoje a gente caminha em cima de uma palavra que Deus falou com a gente. Então, é muito importante que você fique com a gente até o final para você entender as maneiras como Deus fala, para você nunca mais ficar confuso. E pode ter certeza, se você souber como Deus está falando com você, a sua vida vai mudar completamente. A sua maneira de se relacionar com Ele vai mudar da água para o vinho. Amém? Então, uma coisa, Cirilo, que eu acho que acontece demais, né? Tem pessoas que encontram com a gente e falam, olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí a pessoa fica frustrada, né? Porque ela pensa assim, mas por que será que Deus não fala comigo também, né? Na verdade, Deus fala com todos, né? Mas nem todo mundo está pronto para ouvir a voz de Deus, porque está esperando uma coisa muito bombástica, muito explosiva. Na verdade, as pessoas já determinaram a forma que elas querem que Deus fale com elas. Só que Deus trabalha da maneira dele, não da maneira da pessoa. Às vezes Deus já está falando com você que está aí nos assistindo há muito. Você está buscando a palavra de Deus, Ele está falando e você não está ouvindo, porque você já formatou. Deus, quando Deus falar comigo, será dessa e daquela forma. E Deus não segue o nosso padrão. Nós temos que seguir o padrão de Deus. Exatamente. E na Bíblia, Ele já dá as receitas, né? As maneiras, como Ele fala, dá pra gente perceber que se Deus falou com fulano no passado, Ele pode falar comigo também da mesma maneira, né? Exatamente. Mas nem sempre vai ser do jeito que a gente talvez esteja pensando, né? Nós criamos uma expectativa e queremos que Deus Ele encaixe dentro da nossa expectativa e Ele até muitas vezes vem. Tem um caso, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús. Lá diz assim que Jesus estava ressuscitado e Ele foi andando ali junto com os discípulos, explicando as Escrituras, falando com eles através da Bíblia, né? E quando chegou na entrada da cidade, Jesus fez menção, quer dizer que Jesus conversou com eles assim, olha, eu estou querendo ir além. Mas os discípulos constrangeram Jesus a entrar na cidade com eles. Então, às vezes, nós constrangemos o Senhor a entrar na nossa limitação, ao invés de seguirmos além. Jesus queria ir além. Se aqueles discípulos tivessem, talvez, aceitado o incentivo de Jesus ali, nós teríamos na Bíblia um outro testemunho de pessoas que visitaram o terceiro céu e viram coisas inefáveis. Então a gente tem que entender que Deus Ele fala conosco do nosso jeito, mas Ele tem um jeito dele de falar que é muito mais fácil que o nosso muitas vezes. Né? Então é importante esse vídeo, você entender como ouvir a voz de Deus para mudar o seu relacionamento com Ele. Amém, amém. E uma coisa muito importante, a gente tem visto muito nas igrejas, né? Principalmente o Cirilo prega muito, ministra em vários lugares do Brasil, e a gente estava conversando sobre isso. Tem muitas pessoas frustradas, por quê? Elas acham que ouviram a voz de Deus, que às vezes receberam uma profecia, uma palavra, mas aquilo não foi Deus que falou, e aí não se cumpre. Inclusive uma moça, Cirilo, ela chegou para mim e falou, pastor, eu recebi uma profecia de que até o final do ano eu ia encontrar o meu ungido. E ela ficou na esperança, tadinha, ficou assim, confiante. E aí foi chegando, passou o Natal, foi chegando o Réveillon e a bênção não chegou. Ela estava assim, ó, arrasada, porque ela esperou o ano inteiro por aquilo. Ela acreditou que aquela palavra que ela recebeu era realmente Deus falando com ela. E infelizmente não foi, porque a palavra de Deus não volta vazia, não cai por terra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Podemos fazer até um vídeo sobre isso, explicando as profecias, o que é profecia, palavra de conhecimento, de sabedoria, os dons espirituais, é até um vídeo bom pra gente fazer. E para que você não se frustre, tá certo? E uma coisa importante saber também é que Deus não é Deus de confusão. Então, se não está te trazendo paz, se aquela voz, você está muito confuso, ore mais, busque mais a Deus até você ter a certeza. Tá certo? Então nós vamos falar de algumas maneiras aqui. A primeira delas, Cirilo, é uma voz audível de Deus. Eu sei que é muito incomum, é raro acontecer isso. Não sei se você já teve experiência, mas eu, antes de me converter, foi a única vez que eu ouvi tão claramente a voz. Parecia que tinha uma pessoa falando comigo, e realmente era a pessoa do Espírito Santo. E ele disse assim, meu filho, você tem muito valor para mim, e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. 3 meses depois, mais ou menos, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, mas foi uma voz assim poderosa. A descrição que eu tenho era a voz mais forte e poderosa que eu já tinha ouvido e a mais doce ao mesmo tempo, a voz mais suave. Eu caí em prantos, em lágrimas e foi maravilhoso. Você já teve alguma experiência assim? Eu já tive experiência. Quando
quando eu estava, ainda antes do ministério ficar conhecido, né? Eu estava num período de busca, de jejum e oração, e eu estava na minha casa adorando, na época aquele som grande, né? 3 em 1, colocava as caixas de som, um na orelha, outro na outra, deitava no chão, ficava ali. E ali deitado, Deus falou comigo, levanta e vai lá para a varanda que eu vou falar com você. Falei, cara, estranho, né? Eu estou aqui buscando a Deus, estou na presença de Deus, mas aquilo ficou assim, levanta, vai para a varanda que eu vou falar com você. Eu desliguei o som, fui para a varanda, sentei na varanda. Na hora que eu sentei, aquela voz assim, ó, hoje eu estou te dando autoridade na minha igreja. Olha, forte. Estou te dando autoridade na minha igreja. Porque uma coisa, você ter autoridade contra demônios, todo crente tem. Quando você nasce de novo, é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas a autoridade na igreja já está falando de ministério, né? Então aquilo foi nítido, assim. Hoje eu estou te dando autoridade na minha igreja. Glória a Deus. Ponto. Que benção. Ponto. Falou mais nada. Olha. Falou mais nada. Eu fiquei assim, só que fiquei extasiado, né? Aquela sensação gostosa, aquele êxtase, aquela coisa tomando não só a sua mente, mas também o seu físico. Parece que o seu físico ele entra ali numa reação em cadeia que foi tremendo, isso eu não esqueço. Olha. Ali começou de fato. Eu já estava no ministério, sim, mas eu estava assim, eu estava fazendo no meu braço, né? Mas a partir dali as coisas começaram a fluir como um rio. E é claro, não foi assim da noite para o dia, eu tive que aprender também a nadar naquele rio, a fluir com aquele rio, mas fluía. Aí você vai achando o caminho, que o rio ele vai procurando o caminho, e aí eu fui achando o caminho do ministério e estou aqui onde estou hoje. E a prova que a voz era real, porque eu estou aqui onde eu estou hoje. Né? Já visitei dezenas de nações, nós, gente, milhares de almas salvas, né? Pessoas edificadas, curadas. Pelo poder do Espírito Santo. Então aquela voz era verdade, isso aqui é uma prova, estou aqui como testemunha. Né? E realmente ontem a gente estava ali na oração e Deus usou o Cirilo com cura, sabe? Foi tremendo, foi um mover sobrenatural. Então assim, foi de Deus. E a voz de Deus, ela traz os frutos, né? Assim como a Bíblia diz em Isaías, que assim como a chuva desce sobre a terra e dá frutos e produz, né? Assim também a palavra do Senhor não voltará vazia. E interessante que Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra ali no original, no grego, significa palavra rema, ou seja, a palavra que o próprio Deus, né, te revelou especificamente, é um chamado. Então, se você deseja ouvir essa voz, busque ao Senhor. E nós vemos um exemplo claro disso na Bíblia, quando Deus abriu os céus e Ele falou ali, né, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Não acontece toda hora, mas Deus pode falar, Deus pode te dar essa experiência também. O interessante é que quando Deus fala, sempre virá a prova, né? Jesus saiu do rio, Deus havia falado com ele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus em seguida vai para o deserto e o diabo diz assim, se você é filho de Deus, né? Ou seja, você crê naquela palavra ou não? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E é aí que aparece a palavra rema, que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de uma palavra vivificada, uma palavra rema, que sai da boca de Deus, palavra que ele havia recebido no rio. Ele disse assim, eu estou naquela palavra, então não preciso de pão, preciso daquela palavra. Glória a Deus, né? É verdade. Preciso daquela palavra. Eu creio que você, mas como que isso se aplica à sua vida? Você que está me assistindo aqui, assistindo a mim e o pastor Antônio Júnior aqui. Como que isso se aplica à minha vida, pastor Cirilo? Eu vou dizer exatamente como se aplica à sua vida. Deus tem direção para a sua vida nos mínimos detalhes. Deus tem direção. Todas as vezes que eu tomei prejuízo financeiro, todas as vezes que eu perdi bons relacionamentos, que eu não deveria perder, todas as vezes que eu tive uma confusão ministerial, foi porque eu não dediquei tempo suficiente na presença de Deus para ouvir a voz de Deus. Eu quero ler um versículo aqui, se me permite, claro. Que o ponto principal, né? 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a primeira preocupação da sua vida, você que nos assiste, é perguntar, eu estou em Cristo? Ou eu estou assim comendo pelas beiradas, né? Igual mineiro. Mineiro come angu pelas beiradas, que fica com medo de queimar os lábios, né? Então,
Só que em Jesus não tem como comer pelas beiradas, você tem que pular no meio do angu mesmo. Se tiver quente, queima, se tiver frio, gela, você tem que pular no meio, você tem que ir de cabeça e você tem que ter certeza que você nasceu de novo, porque essa é a coisa mais importante. Porque não adianta Deus me guiar para fazer uma coisa, um negócio, e depois, quando Jesus voltar, eu não ir para o céu. O céu é o maior objetivo que nós temos que ter na nossa vida, e aí a gente tem que nascer de novo. Segundo, se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Não se deixe guiar pelas informações antigas. Busque o novo de Deus. Busque a voz de Deus. Deus, esteja comigo, me orienta, me dirige, trata comigo, cuida de mim. Quem busca, acha. Quem bate, a porta vai abrir. Né? Então, como que isso aplica a você? Deus vai guiar a sua vida todos os dias. Você vai viver uma vida alegre, uma vida feliz na presença de Deus, uma vida de libertação. É interessante que quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você não tropeça mais. O próprio Jesus falou para os discípulos, olha, vamos voltar para a Judéia. Deus vai fazer uma obra lá. Os discípulos, eles não tinham recebido essa instrução do Espírito Santo. Então eles falaram, Jesus, você está louco? Da última vez você estava lá, tentaram te apedrejar, te matar. E ele falou, vocês não sabem que quem caminha na luz não tropeça? Jesus estava falando da direção que o Espírito Santo traz. E essa é a segunda voz. Aliás, não tem uma ordem específica, mas essa é uma outra maneira de Deus falar com você, através do Espírito Santo. E aí as pessoas muitas vezes acham que isso é algo muito longe de acontecer, é muito distante. Irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós e ele quer te guiar nas suas decisões, como o Cirilo falou, em cada detalhe. Talvez você pense assim, mas tem esse assunto eu não vou nem orar. É um assunto tão simples, tão bobo. Irmãos, é importante que a gente apresente todos os nossos pedidos a Deus e a paz de Cristo vai guardar o nosso coração e a nossa mente. E aí o que acontece? As pessoas acham, Cirilo, que o Espírito Santo é um poder, é uma força, assim como desceu sobre Jesus em forma de pomba. Mas, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem planos, ele tem algo para a sua vida. Então ele vai falar com você como? No seu coração, na sua mente. Às vezes o coração, a pessoa... a gente coloca a mão no coração aqui, mas na verdade o coração é a mente, né? Exatamente. E aí a pessoa confunde, ela pensa, mas foi coisa da minha cabeça. E não foi. Às vezes foi o Espírito Santo falando, né? A forte convicção que a pessoa recebe. É um pensamento mais forte do que o normal, né? Eu costumo até brincar assim, que quando você começa a sentir na pele o que você está pensando, é uma coisa tão forte que todo o seu corpo físico está envolvido com aquilo. Você sabe que é aquilo. É Deus falando, né? Você sabe. Amém. Amém. Você sabe o que é. Tiago 4,8, Antônio Júnior, diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Olha aqui a chave. Deus já está com você. Deus está aí onde você está, mas quando você decide no seu espírito reservar um tempo para se chegar a Ele, Ele também vem e te encontra ali. E às vezes a voz não é audível, como a gente está falando, mas é essa convicção, é uma coisa assim, você sabe que é. Exatamente. É aquela direção. Mesmo que seja uma loucura, né? Tipo assim, mas não faz sentido. É aquela direção, você fala, meu Deus, é isso. Eu me lembro quando eu estava frustrado, né? Porque eu já contei muitas vezes esse testemunho meu, mas a liderança, né, da época da minha igreja, disseram que eu não tinha chamado para pastor, que minhas pregações davam sono, eram chatas, né? Aí eu fiquei frustrado 2 semanas, irmãos, comecei a orar, Deus, então me mostra o que o Senhor tem para mim. E aí numa manhã, domingo de manhã, o Espírito Santo soprou na minha mente assim, essas palavras, ele disse assim, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Crie uma página no Facebook e eu vou começar a te usar através dali. Na internet eu vou trazer muitas pessoas para mim. Irmãos, foi um pensamento tão forte que na hora eu fui correndo contar para minha esposa. E eu falei, Deus falou comigo. É o que o Cirilo falou. Eu sabia porque sabia. Não tem uma explicação, mas foi um pensamento mais forte do que o normal. E aí o que eu tive que fazer? Obedecer a voz. Não adianta também a gente só receber a palavra. Então você tem que, às vezes, dar um passo de fé. Talvez você já tenha a palavra. E o que está faltando agora é um passo de fé, né? Assim como Moisés estava de frente ao mar e Deus falou, por que clamam a mim? Diga ao povo que marche, eu já entreguei a palavra, anda em cima dela, entendeu? Então esse é um ponto muito comum, aliás,
eu acredito que uma das maneiras que Deus mais fala é através do Espírito Santo quando estamos conectados com Ele. Então, se você quer uma direção, você precisa estar em oração. Amém? E ter as mãos limpas, ter um coração puro, né? Importante. Porque esse versículo que eu li aqui, pastor Antônio Júnior, Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. Amém. Mas em seguida ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então a gente vê que o ânimo duplo, aquela alma bipolar, espiritualmente bipolar, Deus vai fazer, depois não vai. Gente, Deus vai fazer. Deus vai fazer, gente. Amém. Confia na palavra de Deus. Deus vai fazer. Deus não te deixou sozinho. Às vezes você passa pela prova para Ele saber que tipo de amigo você é, que tipo de amiga você é. Mas se você não está sozinho, você não está sozinha. Deus vai fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar, se você deixar o Espírito Santo dele se mover nessa situação que você está vivendo agora, situação aí do casamento, situação aí da sua empresa. Tem muita gente que está nos assistindo aqui que está passando por problemas financeiros gravíssimos, que não foram criados nem por Deus, nem pelo diabo. Foi criado por você mesmo. Mas e aí, Deus vai te jogar no lixo? Não vai. Se você buscar, Ele não vai jogar na sua cara. A Bíblia diz que quem está passando por prova, necessita de sabedoria, peça a Deus, Ele não vai jogar na sua cara, dizendo assim, tá vendo? Você fez porque não me ouviu, você fez porque não me buscou. Deus não vai fazer isso, Deus vai te dar sabedoria para administrar essa crise, para administrar essa situação. Crise no casamento tem que ser administrada, crise na empresa tem que ser administrada, crise no ministério tem que ser administrada. Você tem que administrar essa situação. Porque muitas vezes também nós queremos ouvir uma voz e queremos que Deus resolva uma parada que Ele deixou para a gente resolver. É você que vai resolver, Ele vai te dar a sabedoria, te dar a palavra, você vai crer na palavra e vai agir. A Bíblia diz que Deus abençoava tudo que José fazia. Tem que fazer, você tem que se mover, você tem que sair dessa depressão que você entrou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que sair dessa depressão. Amém. Você tem que sair dessa depressão que você entrou por causa desse problema aí e você tem que agir, você tem que se levantar. Eu estou todo arrepiado aqui porque o Espírito Santo está falando com você. Você tem que sair dessa depressão que você entrou. Você tem que se mover em Deus. Tem que romper em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E você me fez lembrar de Elias, né? Estava lá na caverna e dizia, eu não fui melhor que os meus pais, Deus tira minha vida. E ali Deus tinha um plano para ele, não é para ficar nessa caverna. E Deus falou, que faz aí, Elias? Então, Deus está falando com você, eu creio nisso, sabe? Você não nasceu para ficar nesse deserto para sempre. E ouça, creia que é Deus falando contigo, amém? Uma outra maneira que Deus fala muito também é através de sonhos. E eu sei que muitas vezes tem pessoas que exageram, né? Tem pessoas que qualquer sonho ela já acha que é Deus falando, às vezes não é, às vezes a pessoa comeu uma pizza a mais, um pedaço a mais de pizza, né? Comeu um lanche muito tarde da noite e foi dormir, aí vem mesmo sonhos mirabolantes, mas eu creio que Deus pode falar através de sonhos. Já vi muitos relatos, e eu também já tive relatos, inclusive um dia eu pedi oração para uma irmã de oração e ela teve 3 sonhos comigo, Deus alertando para eu não fazer tal coisa, não fechar um contrato. Irmãos, Deus pode falar através de sonhos. Nós vemos um exemplo de José de Maria. Ele estava indeciso porque Maria falou que estava grávida. Como assim? Nem tivemos relação. E o anjo ali em sonho falou, não temas receber Maria como tua esposa. Então, Deus deu um recado para ele. Ao mesmo tempo, Cirilo, uma coisa importante, Deus pode usar até mesmo um pesadelo. Sabia disso? Pesadelo nem sempre é do diabo. Porque através de uma situação ruim no seu sonho, é Deus te alertando para, ou talvez você orar por alguém. Já aconteceu muito. Às vezes você sonha uma tragédia com alguém, um acidente, alguma coisa. É Deus querendo que você ore por essa pessoa. Um exemplo disso foi Deus alertando a esposa de Pilatos. E ela chegou para Pilatos e falou, Pilatos, eu tive um sonho terrível, um pesadelo. Não mexa com esse homem, não acuse esse homem chamado Jesus. Então, Deus estava mostrando ali que eles estavam brincando, assim,
estavam tratando mal o Filho de Deus. Então, que você possa ficar muito atento aos sonhos, mas lembrando também, não fique bitolado, né? Porque tem gente que fica bitolado com o sonho, quer saber a interpretação de tudo. Entra em crise, tem que tomar cuidado. Entra em crise. Voltando lá no início do vídeo, você falou de uma moça que recebeu uma palavra que naquele ano ia conhecer o varão e o negócio não aconteceu. Ela não conheceu, né? Ela não conheceu. Deixa eu ler um versículo aqui, eu gosto de basear tudo na palavra, todos nós, é claro, nós nos baseamos na palavra. 1 João 4:1. Amados, não creais em qualquer espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, a Bíblia ela nos ensina a provar a profecia, né? Se vem ou se não vem de Deus. Não estamos julgando o profeta, estamos julgando a profecia, aquele que o profeta falou. Então, sempre que alguém te der uma palavra profética, a profecia ela vem para confirmar, ela vem para te exortar algo que Deus já está falando com você. Amém, eu creio nisso. Deus ele não dirige assim, não começa do nada. Ele te dá uma palavra, ele vai confirmando essa palavra. Não tenha vergonha de pedir confirmação de Deus, de qualquer coisa que você ouvir. Deus, confirma para mim. A gente acha que é falta de fé, né? Não é. Cuidado. É um zelo para não querer errar, não querer fazer algo na carne, né? Eu já recebi profecia na carne, viu, irmãos? Deus Quem me não entregou. Recebeu, né? Enquanto a pessoa foi falando, assim, não senti paz e não tinha nada a ver, sabe? Já vi casos, inclusive aconteceu com a minha sogra, a moça chegou e falou, olha, você vai ter filhos e tal. Eu falei, olha, meu marido já operou e... Era uma profecia assim, bola fora, né? Já vi casos de falar assim, olha, você vai ter um esposo, você vai casar. Não, eu já sou casado. Então, assim, tome cuidado com profecia de relacionamento. Isso é muito sério. Deus pode falar, mas sempre fique vigilante, tá certo? E essa é uma maneira também de Deus usar, né? É através dos profetas, através de pessoas. Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Ele pode usar qualquer coisa, mas geralmente Deus usa, sim, pessoas. Basta que você esteja aberto para isso, porque tem muita gente que não acredita, né? Tem gente que acredita, por exemplo, que Deus pode usar a boca de um jumento, de uma jumenta, né, na Bíblia, mas não acredita que Deus pode usar a boca de uma pessoa, de um servo, uma serva de Deus. Irmãos, está na Bíblia quantas vezes, né, Deus usou, por exemplo, uma vez um profeta, chegou para Paulo, amarrou as mãos dele, os pés, falou, olha, assim diz o Senhor, você vai ser amarrado, vai ser preso. Então Deus usa pessoas e isso não é somente na Antiga Aliança, não é somente ali no livro de Atos, mas hoje Deus quer usar pessoas também na sua vida. Então esteja rodeado de pessoas de oração. Não adianta você frequentar lugares onde a presença de Deus não está ali, e é muito importante você ter amigos de oração, e isso com certeza em algum momento Deus ele pode falar com você também. E uma coisa importante, não ficar correndo atrás de profeta o tempo todo. Confie no Senhor, meu irmão. Não, eu creio o seguinte, pastor Antônio Júnior. Deus não vai fazer nada na terra se não houver um profeta. Mas esse profeta não precisa ser alguém, pode ser você mesmo. Jeremias, quando você lê o livro de Jeremias, no primeiro capítulo, ele começa profetizando. Eis que te chamei no ventre da tua mãe e te chamei como profeta. Ali era o próprio Jeremias profetizando sobre ele mesmo. Olha aí. Deus pode usar você como profeta sobre você mesmo. Você leu a Bíblia, aqui em João 10, 27 está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você leu a Bíblia, Jesus falou com você pelo Espírito Santo, aí tem que haver profecia. Você tem que ir para o espelho e dizer assim, ó, e você que está me ouvindo aí, que tem o nome de Neide, você vai no espelho e diz assim, Neide, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Entendeu? Você não precisa terceirizar a profecia. Pode ser você mesmo profeta para ti mesmo. Porque se você não crê, você vai terceirizar. Você acha que se alguém de fora falar que vai gerar mais fé, a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Cristo. Você já ouviu, profetiza. Crê naquilo que Deus te falou, vai para o espelho, porque quando você terceiriza, você reduz assim, a possibilidade assim, em milhares de vezes, né? Às vezes você bloqueia o agir do Espírito Santo, porque você está esperando acontecer uma coisa externa, sendo que, como nós falamos aqui, a melhor maneira é o Espírito Santo falar com você e através de você. Então, talvez você pense assim, mas eu não vou na igreja, eu não conheço ninguém, nenhum cristão.
E quando conheço, às vezes é mais tradicional, não acredita nos dons do Espírito. Então não se limite a isso, você vai profetizar. Você vai começar a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? E uma coisa muito importante é através da Bíblia, né? Deus quer falar com você através da palavra. E eu sei que talvez você muitas vezes tem dificuldade, mas comece a ler a Bíblia de uma maneira diferente, em espírito de oração. Amém? Creia ali que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Já teve muitas vezes, uma vez, Cirilo, Deus usou a Bíblia numa coisa que era fora de contexto, mas Ele trouxe para mim, revelou a palavra. E aí eu estava muito inseguro porque eu estava querendo que Deus convertesse uma ex-namorada, isso foi no começo da minha conversão, e aí caiu numa passagem de Apocalipse, onde estava escrito assim, eis que faço nova todas as coisas. Eu sei que Deus está falando a respeito do céu, mas na hora o Espírito Santo tocou meu coração e Ele disse, eu gosto de fazer coisas novas. Você está pedindo para eu restaurar uma coisa de trás? No meu caso específico, Deus queria dizer, eu quero fazer coisa nova na sua vida. Então, Deus pode usar a palavra sim e, consequentemente, pregações. Por isso que é muito importante você ter uma reunião de irmãos numa igreja, numa célula, para você ouvir palavras, pregações. Por quê? Às vezes Deus pode usar a boca do pregador através de uma experiência que ele traz ali, um discernimento que ele teve da Bíblia, e aquilo vai trazer resposta para você. E tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo diz que existem muitas vozes no mundo, mas nem todas têm sentido. Tomar muito cuidado com o diabo. Como que você vai se proteger da voz do inimigo? Sabendo que Deus não fará nada fora da palavra. Outro dia, pastor Antônio Júnior, um cara assim, pastor, né? Não sei quem consagrou ele, mas então ele é pastor. Já fui na igreja dele, uma igreja boa, inclusive, cara muito usado por Deus, mas ele me ligou, falou assim, pastor Cirilo, Deus falou comigo. Falei, irmão, glória a Deus. Deus falou comigo para eu abandonar minha esposa, divorciar da minha esposa, que ela está atrapalhando o meu ministério. Olha. Eu na hora já mandei na lata, eu estava no aeroporto, assim no salão do aeroporto, e eu perdi a noção, porque aquilo veio uma unção de Finéias sobre mim, e eu comecei a falar alto no microfone. Falei, irmão, isso é a voz do diabo, entendeu? Sua esposa, sua família é seu primeiro ministério. Como que Deus vai mandar? Está contra a palavra. Deus odeia o divórcio. Como que Deus que odeia o divórcio vai mandar você divorciar de sua esposa? Não está de acordo com a palavra. Não, mas falou comigo forte. Falei, mas é forte, mas é o diabo que está falando com você. Cara, quando eu terminei de falar com ele, eu estava tão assim, minha esposa estava comigo e tal, no aeroporto. Aí, quando eu terminei de falar com ele, tinham umas moças, uns jovens assim sentados, e estava todo mundo prestando atenção na minha conversa. E aí, na hora que eu passei por eles, eles falaram assim, isso mesmo, isso mesmo. Sabe aquela coisa de aprovação? Quase me aplaudiram. Não sei se eram crentes, se não era, porque a palavra de Deus, ela é celebrada. Não importa se a pessoa é crente, se não é, se está na igreja, se não está. A palavra de Deus, ela precisa ser, ela é a nossa base de fé e de prática. Então, Deus não vai falar com você fora da palavra. Exatamente. Deus não vai falar. Então, um profeta te acessou, te deu uma palavra, busca na Bíblia, busca uma confirmação nas Escrituras, busca a confirmação de outras pessoas falando e busca a confirmação do Espírito Santo. Espírito Santo, isso é verdade mesmo? Vou encontrar meu esposo esse ano, Espírito Santo? Gente, não custa perguntar. Alguém, que Deus está me dizendo que você vai para outra nação, que você vai mudar, tal. Eu recebi essa palavra antes de me mudar do Brasil. Mas eu perguntava, Deus, é isso mesmo? Olha. Deus, é isso mesmo? Você não pode se entregar a uma situação por causa de uma palavra. Você tem que perguntar o dono da vida, o dono do tempo, o dono da história. Você tem que perguntar para esse dono de tudo, dizer assim, meu Deus, está confirmado, é isso mesmo? Porque o inimigo pode usar uma palavra para tirar você do propósito de Deus. É verdade. Porque o inimigo, ele é estratégia militar, amigo. Primeira guerra é na comunicação. Então, tome cuidado. Sempre que alguém falar, vai na palavra de Deus, pergunta a Deus, pergunta o Espírito Santo. Amém. Essa moça que recebeu a palavra, que encontrou o varão e não encontrou, né? Ela deveria conhecer esse texto da Bíblia. Aí perdeu um ano da vida dela. Pois é. E outro detalhe, só para a gente já encerrar aqui, Deus fala muito através de circunstâncias.
Deus usa as circunstâncias. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus através de uma pessoa, através da Bíblia, através de nada. Mas as circunstâncias estão te dando sinais, estão te mostrando. E aí você tem que ter um discernimento, você tem que orar. Porque às vezes as pessoas chegam assim e falam: pastor, eu sei que não é de Deus, porque não tem cabimento, as portas estão todas fechadas. Irmãos, às vezes é Deus provando a sua fé. Mas já é uma maneira dele provar a sua fé, através das circunstâncias. Ou então, tudo começa a se encaixar e as peças vão se encaixando. E aí você pode ter esse discernimento se é Deus já falando ali com você através das circunstâncias que estão mudando. Agora, você tem que tomar cuidado com uma coisa também. Tem pessoas que querem fazer prova de Deus com coisas ilógicas, né? Uma vez o moço chegou para mim e falou: pastor, eu estava querendo saber se era de Deus eu namorar com a moça. E eu falei assim: eu vou passar esse sinaleiro. Tinha vários sinaleiros seguidos. Ele falou: se todos os sinaleiros abrirem, é de Deus. Então, sabe assim, a pessoa age de uma maneira imatura. E aí o que aconteceu? Abriu o primeiro e obviamente os outros foram abrindo. Na hora ele tinha certeza que era de Deus. Só que eu falei para ele: olha, você não pode se basear só nisso, cara. Você tem que basear conhecendo a moça, se realmente é uma pessoa de Deus. Se vocês têm o mesmo coração, o mesmo propósito. E ele falou: não, pastor, Deus falou comigo. Irmãos, não deu nem 15 dias, já estava separado da menina. Porque não é assim que as coisas funcionam. E outro, o sinaleiro, na hora eu ainda falei: cara, eles já são programados para ir abrindo mesmo, entendeu? Então, para de viajar um pouco, né, na maionese. Então Deus pode usar, mas resumindo toda a história, tem momentos que realmente Deus se cala. Ele decide, falou: não vou falar, porque Deus quer que você amadureça. Então assim, se não fosse o silêncio de Deus, a gente não ia crescer. Pois é, a gente tem que seguir nesse caso a paz. A paz, ela é uma luz orientadora, é um juiz, é um árbitro. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Às vezes o pau está quebrando na sua direita, na sua esquerda, mas o seu coração está em paz. Às vezes não está acontecendo nada, não tem pau quebrando, tá tudo um mar calmo. Você tem que ir. Não está acontecendo nem para lá nem para cá, mas você tem paz. A paz de Deus seja o árbitro, o juiz que vai dar o apito, diz assim: vai agora está em paz para ir. Não estou em paz para ir. Então siga sempre a paz. Isso nos mínimos detalhes, a paz funciona para tudo. Você está assistindo lá o Netflix, de repente o filme começa aqui uma cena que você sente que a paz foi embora, você desliga, você sai dali, vai para outra coisa. A paz, você tem que seguir a paz em tudo na sua vida, inclusive nas pequenas coisas e nas grandes coisas, né? A Bíblia diz, tem 2 versículos, né? Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, como ele disse, é um juiz que vai apitando. E o outro versículo: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então, se você quiser ver Deus no seu dia a dia, busque essa vida de santidade, busque viver em paz com os irmãos, e aí com certeza Deus vai estar sempre ali se comunicando com você. A fonte não vai secar, pode ter certeza, Deus vai falar contigo sempre. E tem mais alguma coisa, Cirilo, você quer comentar aí? É só isso, a paz de Deus, ela excede o entendimento. Grava isso na sua cabeça. Amém. Deus, eu não estou entendendo nada, mas estou em paz. Deus, eu estou entendendo tudo. Estou achando que esse é o caminho, mas só não tem paz, então não é. Aí essa é a chave final, né? Não tem paz, não vai. Eu já recebi uma proposta uma vez, já até te falei, e o moço pegou no meu pé e queria que eu fechasse o contrato. E estava tudo perfeito, irmãos. Todas as promessas o moço foi fazendo. Era o mundo perfeito. Mas eu não sei explicar. Parecia que tinha alguma coisa escondida ali por trás, que eu não estava vendo. E aí eu decidi não cancelar o contrato. Eu decidi não fazer o contrato, não fechar. Na hora ele se revelou, ele achou ruim, porque a gente já tinha gastado muito tempo conversando. Mas eu achei melhor obedecer a Deus e não a homens. E aí, alguns meses depois, fiquei sabendo que aquele moço deu calote em muita gente. Fala que é cristão, fala que é de Deus, então toma cuidado com essas palavras, né? O inimigo pode usar muita coisa para te confundir, mas como a gente disse, Deus não é Deus de confusão, amém? Irmãos, eu acho que vocês entenderam muito bem como ouvir a voz de Deus agora, e eu peço que você compartilhe. Que tal você enviar pelo menos para 5 pessoas no seu WhatsApp? Clique no botão compartilhar aqui embaixo. Deus vai usar a sua vida na vida dessas pessoas. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, aqui na descrição também, do canal do Cirilo. Vai lá, vocês vão gostar bastante. E a gente tem caminhado junto e tem sido maravilhoso. Sido bênção. E faz o seguinte também,
Aqui no final eu vou deixar o vídeo do jejum poderoso que nós gravamos juntos. Irmãos, mais de 2 milhões de pessoas já ouviram e têm sido maravilhosamente abençoadas através desses ensinamentos que o Cirilo traz aí, tá certo?